Muitos estudiosos de profecias acreditam que o anticristo será um muçulmano. Eles apontam para a ascensão global do Islã e sua agressão contra Israel. Mas essa teoria popular ignora verdades bíblicas cruciais, que revelarei hoje. O anticristo será muçulmano? Estamos vendo países muçulmanos se voltando contra Israel como nunca antes. Mas se alguém me perguntar quais populações muçulmanas me preocupam mais, eu conto para ele sobre aqueles que estão na Inglaterra, na França e na Alemanha. Londres tem mais imãs radicais do que muitas cidades do Oriente Médio. Paris tem zonas proibidas para a polícia. E a Alemanha acolheu milhões, sem compreender o que estavam convidando para dentro do país. Hoje, os fiéis adotam duas abordagens ao Islã. Seja por temerem isso como a ameaça final dos tempos, ou minimizando como qualquer outra religião. Ambos erram completamente o alvo. Para entender o porquê, precisamos examinar o que realmente está acontecendo em nosso mundo e o que a Bíblia realmente ensina sobre o fim dos tempos. O que é jihad? A palavra significa esforço para difundir o Islã e fazer com que a palavra de Alá seja superior a todas as outras. A Bíblia nos diz em Oséias 4:6, "O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento." Muitos líderes ocidentais simplesmente não entendem a motivação religiosa por trás do que estamos testemunhando. A jihad assume muitas formas. A imigração é uma delas. Nem todo imigrante muçulmano é um jihadista, mas os líderes islâmicos usam a imigração estrategicamente para estabelecer pontos de apoio em nações ocidentais, começando pelas mesquitas, depois pelas escolas, criando sociedades paralelas. Lentamente, mas de forma constante, eles criam enclaves, onde as leis ocidentais ficam em segundo plano em relação aos princípios da Sharia. Existe jihad na educação, ensinando às crianças que o Islã é o único modo de vida aceitável. Existe a jihad econômica, o boicote a empresas que não apoiam causas islâmicas. Existe a jihad política, que utiliza processos democráticos para implementar políticas antidemocráticas. A Al Jazeera chega a se autodenominar jihad da mídia. Essa é provavelmente a única coisa que eles dizem que eu não suspeito ser mentira. E existe a jihad violenta, a forma mais original praticada pelo próprio Maomé. Sua mensagem de esperança era simples: acreditem que eu sou o profeta ou morram agora mesmo. Isso não foi uma corrupção posterior de seus ensinamentos. Esse era o método dele desde o início. Quando analisamos a história islâmica com honestidade, vemos que sua expansão se estende pelo norte da África, Oriente Médio e partes da Europa. Isso ocorreu principalmente por meio de conquistas, não por conversão pacífica. As promessas feitas aos mártires, aqueles dispostos a matar a si mesmos e aos outros pelo Islã, são extraordinárias. Aos homens-bomba é prometido um trono de ouro, 72 virgens e o poder de salvar 70 membros de suas famílias. Para um jovem que acredita que se explodir salvará toda a sua família, essa se torna uma motivação irresistível. Desde a infância, mostram-lhes imagens do paraíso com rios e vegetação, um contraste fascinante com a vida no deserto, e a advertência sobre o inferno para aqueles que não promovem a causa do Islã. Eis algo que a mídia não vai te contar: o conceito de kufar na teologia islâmica. Enquanto os cristãos veem os descrentes como almas perdidas que precisam ser salvas, o islamismo radical considera os não muçulmanos, os kufar, como fundamentalmente inúteis. Na visão deles, os kufar não possuem direitos ou dignidade inerentes. Essa ideologia explica muitos padrões preocupantes que observamos hoje na Europa em relação ao tratamento das populações locais. Observe o logotipo da Irmandade Muçulmana, com duas espadas cruzadas e a palavra árabe, wa'idu, que significa preparar. Isso não é apenas um símbolo, é uma declaração de missão. Veja bem, essa palavra vem diretamente da Surata 8, verso 60 do Alcorão. Prepare tudo o que estiver ao seu alcance para aterrorizar o inimigo de Alá. Eles não estão escondendo suas intenções. Amigos, eles estão nos dizendo exatamente o que planejam fazer.
E não pensem que este é apenas um grupo marginal. A Irmandade Muçulmana é a base ideológica por trás do Hamas em Gaza. As políticas governamentais do Catar e a crescente radicalização da Turquia sob o governo de Erdogan. Mas seu alcance vai muito além do que a maioria dos ocidentais imagina. Eles atuam em organizações de caridade aparentemente inocentes, associações estudantis e centros comunitários em toda a Europa e América do Norte. Eles conquistaram espaço em importantes universidades, veículos de comunicação e até mesmo em cargos de consultoria governamental. A estratégia deles é genial. Aparentam ser moderados para o público ocidental enquanto promovem ideologias radicais a portas fechadas. É como um lobo em pele de cordeiro. E muitos líderes ocidentais bem-intencionados não têm ideia do que realmente estão enfrentando. Muitos presumem que o anticristo será muçulmano, porque o Islã tem um forte componente político, ao contrário de outras religiões. Divide o mundo em Dar al-Islã, terra sob controle islâmico, e Dar al-Harb, territórios a serem conquistados. Isso se assemelha às ambições globais do anticristo. O Tratado de Al-Hudaybiyah demonstra perfeitamente essa mentalidade. Em 628 d.C., Maomé assinou um tratado de paz com a tribo de Meca dos Coraixitas. Durante 2 anos, ele manteve a paz enquanto eles baixavam a guarda. Então, em 630 d.C., ele conquistou Meca quando esta estava vulnerável. Líderes islâmicos modernos ainda citam isso como modelo para uma paz temporária antes de uma conquista final. Como fez Yasser Arafat quando comparou os acordos de Oslo a esse mesmo tratado pouco depois de assiná-lo. Apesar dessas semelhanças, vamos examinar o que as Escrituras realmente dizem. Ezequiel 38 descreve uma coalizão atacando Israel. A Rússia é identificada como Gog, da terra de Magog, o Irã como Pérsia, a Turquia como Togarma e a Líbia e o Sudão. Com exceção da Rússia, todos os outros são países muçulmanos. Essa coalizão atacará a terra restaurada da guerra, cujo povo foi reunido de muitas nações. Claramente, o Israel moderno. Mas eis a parte incrível. O próprio Deus os derrotará com terremotos e fogo do céu, como declara Ezequiel 38, 23. Assim, demonstrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Essa intervenção sobrenatural será uma prova inegável do poder e da presença de Deus. Após a derrota do islamismo radical nas montanhas de Israel, o anticristo surgirá. Aqui estão 3 razões bíblicas claras pelas quais ele não pode ser muçulmano. Em primeiro lugar, um líder muçulmano não pode ser aceito globalmente. A liderança islâmica exige a conversão ou subjugação de não muçulmanos. Por definição, eles devem convertê-lo ao islamismo ou matá-lo. Contudo, Apocalipse 13, 7 a 8 mostra o anticristo recebendo adoração de todos os que habitam a terra, de todas as tribos, línguas e nações. Isso simplesmente não poderia acontecer com um líder abertamente muçulmano. Em segundo lugar, nenhum muçulmano poderia ser aceito como Messias pelos judeus. No entanto, Daniel 9:27 mostra o anticristo fazendo uma aliança com Israel e permitindo o culto no monte do templo, algo que nenhum muçulmano jamais permitiria. A própria ideia de reconstruir um templo judaico, onde o domo da rocha fica, seria uma blasfêmia para qualquer muçulmano. No entanto, a Bíblia ensina claramente que haverá um terceiro templo. Terceiro, o Islã será desacreditado depois que Deus destruir a coalizão de Ezequiel 38. Quando a Rússia, o Irã, a Turquia e outros forem derrotados sobrenaturalmente, o Islã, como religião dominante no mundo, ficará severamente enfraquecido. Centenas de milhões de muçulmanos estarão em busca de respostas. Isso cria a oportunidade perfeita para o anticristo introduzir um novo sistema religioso a milhões de ex-muçulmanos confusos.
Daniel 11:38 nos diz que o anticristo honrará um Deus que seus pais não conheceram. Não Alá, não o Deus da Bíblia, mas algo completamente novo. Isso sugere que ele venera uma divindade desconhecida por seus ancestrais. Na verdade, Apocalipse 17 descreve um sistema religioso misterioso da Babilônia, que o anticristo inicialmente apoia antes de se voltar contra ele. Diferentemente de como um líder muçulmano operaria. O anticristo se apresentará como um homem de paz, não como um guerreiro religioso. Ele apoiará Israel temporariamente, sem pedir abertamente sua destruição. Ele unirá diversas crenças religiosas, não exigirá submissão à doutrina islâmica. E mais importante ainda, ele se levantará depois que Deus demonstrar o seu poder contra as nações muçulmanas que atacarem Israel. Precisamos ter cuidado para não deixar que os acontecimentos atuais distorçam nossa compreensão da profecia bíblica. Sim, o islamismo radical representa um perigo real para Israel e para o mundo. Sim, desempenhará um papel crucial nos eventos do fim dos tempos como parte da coalizão de Ezequiel 38. Mas a Bíblia indica claramente que o próprio anticristo não será muçulmano. Quando vemos o islamismo radical em ascensão hoje, não estamos testemunhando o surgimento do sistema do anticristo. Estamos assistindo ao cenário sendo preparado para que Deus demonstre seu poder por Israel. Depois disso, a verdadeira farsa começa, com um líder capaz de unir um mundo em crise, incluindo ex-muçulmanos cuja fé foi destruída. O que isso significa para nós? Significa que devemos analisar os acontecimentos atuais sob uma perspectiva bíblica, não interpretar a Bíblia através das lentes dos acontecimentos atuais. Jesus nos disse em Mateus 24:25, "Eis que tenho predito isso a vocês." Ele quer que estejamos preparados, não pegos de surpresa. Enquanto o mundo se prepara para a jihad, finge que ela não existe ou arranja desculpas para ela, estamos em busca de nossa bendita esperança, a gloriosa aparição de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como nos lembra Tito 2:13, é isto que realmente estamos esperando.